maior parte dos países do mundo não são países que têm liberdade. Não sei se vocês sabem, né? Com certeza sabem, né? Mas a quantidade de pessoas que vivem no mundo considerado mundo livre é bem menor do que a quantidade de pessoas que vivem no mundo onde não há democracia, onde não há liberdade. A maior parte do mundo vive debaixo de regimes autoritários, regimes em que as pessoas muitas vezes morrem só por falar alguma coisa. E a pastora Regina trouxe aqui o exemplo da Turquia, né? E em tese a Turquia se considera um país democrático, né? Porque faz parte inclusive da União Europeia, né? Mas a gente vê como as coisas são. Mas um questionamento que surgiu é o seguinte: as bases do sistema democrático é o liberalismo. É a liberdade para você fazer o que você quiser. A máxima do liberalismo é: eu posso fazer o que eu quiser desde que eu não prejudique outra pessoa. E aí a gente pode pensar que o liberalismo é você maximizar a ação do homem segundo a sua própria vontade. Então, assim, o ideal do liberalismo é: eu sou o dono de mim mesmo, eu faço o que eu quiser, eu falo o que eu quiser, eu vou para onde eu quiser. Isso é o liberalismo, né? Isso é uma ideologia. E os ideais de liberdade que são pregados nas democracias, eles são baseados nisso. E é por isso que o crente não pode ser liberal. Ele pode ser um pouco liberal, mas nesse sentido aqui ele não pode ser uma pessoa idealista do liberalismo, porque se ele for idealista do liberalismo, ele vai cair numa contradição com algo maior do que isso: a sua filiação perante o Senhor. No liberalismo você é dono da sua boca, no cristianismo você não é dono da sua boca. No liberalismo é seu corpo, suas regras. No cristianismo não é, seu corpo é templo do Espírito Santo. Então, queridos, mas ainda assim a palavra do Senhor diz que nós somos chamados à liberdade. Então, significa que existe uma liberdade segundo os homens e uma liberdade segundo Deus. Eu quero falar da liberdade segundo Deus. Quando eu faço o que eu quero, e eu digo eu sou livre para fazer o que eu quero, a verdade é que um homem que é livre para fazer o que ele é como a gente estava falando hoje, é como uma pipa voada. O que é uma pipa voada? É a pipa que, né, cortou a linha que o empinador lá estava segurando. Então, aquela pipa é livre, entre aspas, porque o que leva a pipa livre? O vento. O vento é quem leva a pipa livre. Então, se você pensar assim, né, a pessoa que está vivendo levada pelo vento, ela não é livre. Na verdade, ela não tem escolha. Alguém está escolhendo por ela. Alguém está dizendo para onde ela vai. Alguém está dizendo: olha, você vem para cá, você vai para lá, né? E ela não tem um rumo. Isso não é liberdade, queridos. Isso é perdição. Isso é perdição. Isso é simplesmente não ter sentido na vida. Mas o mundo prega isso. E nós cristãos, muitas vezes, a gente não capta nas entrelinhas o que está sendo dito, e a gente acaba se dizendo: não, porque eu sou um liberal. Eu não sou um liberal, eu sou um crente. Não sou um liberal, eu sou um crente. Então, o homem pensa que está bem porque está só, por exemplo, né? Muitas vezes o homem diz: não, estou bem, eu estou só. E aí Deus diz assim: não é bom que o homem esteja só. Aí você pensa assim: não, mas bom mesmo é ficar só. Aí Deus fala assim: não é bom o homem ficar só, né? Tem umas coisas assim. E
o liberalismo diria: não, o importante é você estar bem consigo mesmo. Sabe, se você está bem sozinho, então está tudo bem. No cristianismo não existe o estar bem sozinho, porque quando a gente vem para Jesus, a gente se torna parte de um corpo. E se você é tirado para ficar só, a Bíblia diz que se você, quer dizer, a gente sabe que se você tirar uma parte de um corpo, dizer: não, esse braço aqui é saudável, vou cortar ele aqui e deixar ele bem quietinho aqui, esse braço já não é mais quem ele deveria estar. Então nós precisamos estar em Deus, né? A nossa liberdade significa ser um com Deus, estar ligado a Deus e estar ligado ao seu corpo. Então, queridos, vamos abrir a Bíblia aqui em Lucas, capítulo 1. Até 75. Isso aqui é o Cântico de Zacarias. Eu gosto muito desse texto. Eu gosto muito desse Cântico de Zacarias. O que diz lá? Começando a partir do versículo. Desculpa, eu falei 64. Não, é 64. 67. 67. Zacarias, seu pai, pai de João Batista, cheio do Espírito Santo, profetizou: bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Redimiu ou resgatou, né? O que é resgatar? É tirar da mão de quem prendia, é tirar da mão de quem sequestrou, né? Então Deus visitou e redimiu o seu povo e nos levantou uma poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio do mundo, para nos livrar dos nossos inimigos e da mão de todos que nos odeiam, para manifestar misericórdia a nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, libertados da mão de nossos inimigos, o servíssemos sem temor, em santidade e justiça perante Ele todos os dias da nossa vida. Então, queridos, olha que parece uma contradição, né? Porque Deus, Ele concede-nos que nós o quê? Resgatados, redimidos, tirados das mãos dos inimigos. Agora a gente passa o quê? Viva na liberdade de fazer o que a gente quiser, porque já somos livres. Não é isso que está escrito aqui? Não. Está escrito que você é livre, e aí você é livre, depois de você ser livre, você se torna o quê? Um servo. Olha, eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre, agora eu sou um servo. Parece uma contradição, porque um servo, queridos, não é livre, porque um servo, ele está submetido totalmente à vontade do seu Senhor. Então, queridos, onde é que a contradição é resolvida? A gente vai ver onde é que a contradição é resolvida, né? Como é que eu sou livre e me tornei um servo? A gente vai para João 8, para ler a partir do versículo 12. Oh glória, glória ao Senhor. Queridos, isso aqui é maravilhoso. A Bíblia, as palavras de Jesus, elas nos colocam assim numa liberdade, nos dá assim uma dimensão de esperança, uma dimensão de alegria, uma dimensão de vida mesmo, de vitalidade, de luz. Vamos lá. Jesus continuou a dizer à multidão: eu sou a luz do mundo, quem me segue
não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Desafiaram-no os fariseus: tu testificas de ti mesmo, teu testemunho não é válido. Respondeu Jesus: ainda que eu testifique de mim mesmo, o meu testemunho é válido, pois sei de onde vim e para onde vou. Jesus não era como uma pipa voada. Jesus, ele sabia exatamente qual era a missão dele, ou seja, ele estava sabendo de onde ele tinha vindo e para onde ele iria, né? Lembra lá quando Jesus falou para Nicodemos, né? Olha, o vento sopra e ninguém sabe o quê? De onde ele vem nem para onde ele vai. E assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Olha aí. Ninguém sabe, mas ele sabe. Jesus está dizendo: ó, ninguém sabe para onde eu vou, nem de onde eu vim, nem para onde eu vou, né? Jesus, quando ele se encontrou lá no finalzinho com o discípulo, ele falou: vocês não sabem para onde eu vou, né? Vocês não vão poder ir agora, mas depois vocês vão, né? Ele sabia de onde ele tinha vindo e para onde ele iria. Ele é o modelo, o padrão daqueles que nasceram no Espírito. E aí a gente vai saber o que implica essas palavras de Jesus Cristo. E aí, vai julgar segundo os padrões humanos? Eu a ninguém julgo. É preciso a gente atentar para essa expressão de Jesus aqui, segundo padrões humanos. O liberalismo é um padrão humano. O liberalismo é um padrão humano, não é? Queridos, existe uma exacerbação, por exemplo, da democracia, a ponto de as pessoas quererem que crianças hoje em dia decidam por si. Não, porque a própria criança pode decidir por si. Está vendo que os sistemas, os padrões humanos, eles levam o homem à perdição, não levam o homem à salvação, à direção, à orientação. A gente precisa saber que a gente não pode aderir a nenhum sistema desse mundo de todo o coração. A gente tem que saber pegar a parte boa e deixar a parte ruim, a parte que choca com a verdade do Evangelho do Senhor. A gente tem que saber deixar essa parte que choca com o Evangelho do Senhor de fora, para a gente não ser o que o mundo quer que a gente seja. E aí vamos lá. Mas se na verdade julgo as minhas decisões são certas, porque não estou sozinho, estou com o Pai que me enviou. Na vossa lei está escrito que o testemunho de dois homens é válido. Eu sou um que testifica de mim mesmo, a minha outra testemunha é o Pai que me enviou. Então lhe perguntaram: onde está teu Pai? Respondeu Jesus: não me conheceis, nem é meu Pai. Se vós me conheceis, vocês também conhecereis a meu Pai. Ele disse estas palavras, ensinando na área do templo, no lugar do gasofilácio. Contudo, ninguém o prendeu, porque a sua hora ainda não tinha chegado. Uma vez mais disse Jesus: vou retirar-me e vós me buscareis, e morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Disseram os judeus: por acaso iria ele matar-se a si mesmo? E por isso que diz: para onde vou, vós não podeis ir? Mas ele continuou: vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, se não credes que eu sou. Eu vos disse que morrereis nos vossos pecados. Se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Perguntaram-lhe: quem és tu? Respondeu Jesus: o que já vos disse desde o princípio. Muito tenho que dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele ouvi digo ao mundo. Eles não entenderam que ele lhes falava do Pai. Por isso Jesus disse: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou quem digo ser, e que nada faço de mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo, ele não me deixou só, pois sempre faço o que lhe agrada. Tendo ele dito estas coisas, muitos creram nele. Disse Jesus aos judeus que criam nele: se permanecerdes no meu ensino, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então conhecereis a verdade vos libertará. A democracia vai te libertar?
O capitalismo vai te libertar? O socialismo, o comunismo, o liberalismo? Não. É a verdade que liberta. E Jesus está dizendo, né, que conhece a verdade quem permanece no ensino dele. Em outro momento ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Responderam eles: somos descendentes de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como é que dizes que seremos livres? Disse Jesus: em verdade, eu digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ora, o escravo não permanece sempre em casa, mas o filho aí permanece para sempre. Se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Queridos, eu quis apontar esse texto, essa parte aqui, em que Jesus fica dizendo: olha, eu não estou falando aqui, mas não estou falando de mim mesmo, para dizer que nem o Senhor Jesus, despido da glória de Deus Filho, né? Ele, a Bíblia diz que ele, desde o princípio, ele era Deus, e ele estava com Deus, mas aqui ele se faz ser humano, pó, ele se faz pó, ele se faz carne, mas ele, tendo se feito carne, ele submete-se à vontade do Pai. A Bíblia diz que ele não teve por usurpação o ser igual ao Pai. Ele podia dizer para o pessoal que é o seguinte: olha, ele diz: eu e o Pai somos um. Mas ele, olha que tremendo que ele diz, ele podia dizer assim: eu estou dizendo o seguinte, eu e o Pai somos um, e o que eu quiser que aconteça com você, vai acontecer. Eu determino. Ele podia dizer: eu determino a sua vida, eu determino até o cabelo da sua cabeça. Ele poderia ter dito isso para eles: olha, se eu quiser que você morra agora, você morre. Se eu quiser que você fique cego agora, você vai ficar cego. Ele poderia ter dito isso, mas ele decidiu ser o quê? Humilde. Porque esse era o exemplo dele, de humildade. A Bíblia diz que ele não os deu carteirada. Embora ele reconhecesse que ele era um com o Pai, ele diz: as palavras que eu digo, não digo de mim mesmo, eu digo porque meu Pai me fala. Não é? Aquele que me enviou é verdadeiro, porque o que dele ouvi, digo ao mundo. Isso lá no versículo 26. Ele fala: as minhas decisões são certas porque eu não estou sozinho. No versículo 16: estou com o Pai que me enviou. Então ele vai dizendo, queridos, que ele não está só. Ele está dizendo que ele está submetido à vontade do Pai. Ele se fez servo. Lá em Isaías fala: o meu servo ficará satisfeito quando vir o quê? O fruto do seu penoso trabalho. Ele se fez servo. E aí, como é que eu posso dizer que eu quero um sistema onde a minha vontade seja maximizada a ponto de eu falar o que eu quiser, fazer o que eu quiser, ir para onde eu quiser? Eu não poderia fazer assim e viver assim, porque isso não significaria que eu era uma pessoa livre, significaria que eu era uma pessoa perdida. Liberdade não é perdição, liberdade é salvação, liberdade é redenção, liberdade é estar onde você tem que estar, é estar com quem você tem que estar, é estar no momento, na hora certa, no lugar certo, com a pessoa certa. Isso é liberdade, queridos. Isso é liberdade. Isso é liberdade. Continuando aqui, Gálatas capítulo 5. Queridos, a gente não pode confundir o conceito da palavra de Deus com o conceito do mundo. A gente não pode confundir.
Não dá. Quando a gente falar de liberdade, a gente não vai, sabe? Não tem a liberdade lá da Revolução Francesa? Igualdade, fraternidade. Tem liberdade. É isso mesmo, liberté, igualité e isso aí. Igualité, né? Então, mas isso aí não tem absolutamente nada a ver com a liberdade que Jesus está falando, queridos. Aquelas pessoas lá que estavam falando de liberdade, então para elas terem liberdade, o que elas fizeram? Primeiro cortaram a cabeça da pessoa que disseram que era a pessoa que oprimia elas. Cortaram a cabeça delas, e depois sabe o que aconteceu com essas pessoas que cortaram a cabeça do opressor? Elas se tornaram opressores, e depois o que aconteceu? Cortaram a cabeça deles também. E aí a liberdade deles ficou só na conversa. E aí eu não quero essa conversa. Não quero essa conversa na minha vida. Eu quero a liberdade da palavra de Deus. Eu quero a liberdade que Jesus dá. Porque Ele fala: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Essa é a liberdade que eu sou, que eu quero. E Gálatas 5 nos diz: Cristo nos libertou para que sejamos de fato realmente livres. E ele diz: estai, pois, firmes, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da escravidão. Jesus falou lá, que a gente leu, né, que a pessoa que peca, ela é escrava do pecado. Quem vive pecando é escravo do pecado. E aí é incrível, porque a cabeça do homem funciona no sentido de que a liberdade é a capacidade que eu tenho de pecar do jeito que eu quiser. Vocês já pararam para pensar nisso? Quanto mais o homem fala de liberdade, mais contrário à palavra de Deus ele quer ser. Tudo que significa mais liberdade significa mais pecado contra Deus. Então o homem quer liberdade para abrir a boca e xingar, quer liberdade para fazer as coisas que ele quer fazer. Só que tudo isso, queridos, é um afastamento. Quanto mais livre o homem no seu estado natural se sente, mais escravo ele é, e mais distante ele está de Jesus, que é o verdadeiro libertador. Mas eu vou dizer para você uma outra coisa: o mundo, quando ele faz uma proposta para você, ele não faz o convite. Satanás, ele aprendeu uma coisa: eu não convido ninguém para vir para o mal, não. Eu não convido ninguém para vir para a escravidão, não. Sabe o que ele faz? Ele já lança a rede. Quando a pessoa menos percebeu, já está dentro. Mas Jesus diz: vem, filho meu, vem. A Bíblia diz que Deus é o quê? Ainda paciente. Deus não faz um ataque, sabe, dizendo assim: agora eu vou atacar para ganhar essa pessoa para mim. Agora não. Ele faz o convite, ele é sorrindo, ele é amoroso. Ele fica dizendo: vem. Amanhã ele diz de novo: vem. Ele diz: deixa eu cuidar de você. Deixa eu fazer você ser parecido comigo, porque eu sou feliz, eu sou alegre. Vem ser alegre comigo. Vem ser livre verdadeiramente comigo. O mundo não, queridos. O diabo não. Quando o diabo oferece, ele já oferece a rasteira, né? Ele está, é igual, sabe? É igual o vendedor de algumas coisas que tem por aí. Que a pessoa chega e te faz uma proposta e tal, e fica assim, sabe, manipulando você. De repente você pensa que está se dando super bem, porque ele mexe justamente no seu ego, ele mexe justamente na sua parte fraca, na sua parte caída. Não é incrível, queridos, que alguém que está vendendo uma coisa para você, certas coisas, ele não chega para você e diz assim: ô fulano, pensa na sua vida financeira, pensa no seu orçamento, pensa, olha, veja só, pensa nos seus filhos, pensa, sabe, de repente alguém da sua família que pode precisar de você. Pensa aí, e
toma uma decisão se você vai querer ou não isso aqui. Não, ele chega, não, é baratinho, não, Deus te passa em tantas vezes só, não, isso aqui nem vai fazer diferença. Olha, rapaz, olha a vantagem que tem isso aqui, olha, e começa a mostrar as luzinhas e a pessoa fica longe da realidade dela. O que o inimigo faz é isso, ele te tira, ele nos tira da nossa realidade, é como se nos colocasse numa outra dimensão, em que a gente perde o chão e a gente não consegue raciocinar para perceber a implicação daquela oferta maligna que está sendo feita para nós. Ou seja, ele laça o homem. Como diz a Bíblia, é o laço do passarinheiro. É o laço do passarinheiro. Jesus não laça como o passarinheiro laça. Jesus, ele dá liberdade. E por que o homem se torna servo, querido? Porque a liberdade no reino de Deus é servir. Como Zacarias recebeu, profetizou, livres das mãos dos nossos inimigos, pudéssemos todos os dias servir a Deus sem temor. Então, liberdade a gente pode saber que é servir a Deus, obedecer a Deus. Quem é livre é quem obedece. Quem é livre é quem segue. Quem é livre é quem vive com Jesus. E a gente precisa atentar para isso. E a gente precisa combater, queridos, com a verdade as mentiras desse mundo. A gente precisa combater com a verdade as mentiras desse mundo, porque o mundo, ele vem sutilmente para te arrastar. O mundo, ele não quer te convencer. O mundo não vai apelar para a sua capacidade de raciocinar, de pensar, não. O mundo, ele vem daquele jeito assim, já vem para derrubar. Né? Como é que muitos casamentos acabam? Muitos casamentos acabam, queridos, porque muitas vezes a pessoa, né, que vem, né, para derrubar, ela finge que ela não sabe que o outro está no casamento. E já dá o bote, desprezando a história da pessoa, a vida da pessoa, as relações que a pessoa tem, sabe? Já vem com tudo, sabe? Ela não pensa, né, no filho, que a pessoa tem filho, que a pessoa precisa ter, sabe, uma união familiar estável, né? Que ela não vem, do jeito que ela vem, ela já vem quebrando tudo. E a pessoa, então, se ela não é chamada para esse pensamento, não é chamada para a sabedoria, não é chamada para ponderar as coisas, mas a gente precisa clamar a Deus: Senhor, tem misericórdia de mim, me livra do laço do passarinheiro, porque o laço do passarinheiro, ele rouba a minha liberdade da peste perniciosa. Peste perniciosa, ou seja, é uma maldição maligna. E a gente precisa saber, queridos, que o mundo está cheio de peste perniciosa. Está cheio, o mundo está cheio de coisa ruim. E que está sendo oferecida para nós como? Com dificuldade? Não. Queridos, nós estamos numa época em que os laços são visíveis. Antigamente, certas coisas, para a pessoa cair, ela tinha que se meter num rolo muito grande, ela tinha que se envolver com, sabe, num submundo, para ela cair, para algumas coisas acontecerem na vida de algumas pessoas. Antigamente ela tinha que se envolver com gente muito ruim, ela tinha que se envolver com, sabe assim, com gente que era um pouquinho de gente assim, que tinha muito mal concentrado para poder levar essa pessoa para o caminho ruim. Hoje em dia não, queridos, a oferta está, aonde você vai, a oferta está, sabe assim, ó, brilhando. E a gente tem que pedir: Deus, tem misericórdia, me resgata. Às vezes a gente tem que pedir: Senhor, me resgata, né? Eu me lembro da música que
que eu compus quando eu era mais jovem, assim: Senhor, mostra-me sempre onde foi que eu errei. Senhor, abre meus olhos para que as trevas não me abracem, sem que delas eu possa fugir, pois nem sempre posso vê-las. Nem sempre a gente pode ver, né? Então que o Senhor nos faça ver, nos faça, como diz a Bíblia, abominar o mal, para que a gente mantenha verdadeiramente a nossa liberdade, porque nós somos chamados para a liberdade. Cristo nos libertou para que sejamos de fato livres. Estai, pois, firmes e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da escravidão. E lá em Romanos capítulo 6 a gente vai terminar. Nos diz o seguinte, a partir do versículo 14: Pois o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Que diremos, pois? Havemos de pecar por não estarmos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos ofereceis por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? E o mundo está dizendo: olha, que nada, rapaz, isso é tabu. Você acredita nisso? Um dia uma pessoa chegou e falou assim: você é uma pessoa tão inteligente, você acredita na Bíblia? O Senhor me fez esse questionamento, sabe? Porque nós estamos numa época, queridos, que as pessoas estão buscando quem admirar. Mas quem admirar não pode se parecer com Jesus. Quando elas olham que a pessoa se parece com Jesus, a admiração acabou. Por quê? Porque está fora da orientação do mundo, está fora do padrão do mundo, está fora das trevas que as pessoas veem, né? Por isso que a pessoa tem que ter cuidado. Cuidado com quem anda te admirando por aí, hein? Cuidado com quem anda te admirando, cuidado com quem anda dando tapinha nas suas costas aí. Pode ser uma pessoa usada pelo aprisionador, pelo passarinheiro, né? E a gente tem que ter realmente aquilo que a palavra diz: estai, pois, firmes. E aí ele diz: graças a Deus que temos sido vós escravos do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina que fostes entregues. Fostes libertados do pecado e vos tornastes escravos da justiça. Ou seja, antes a gente estava inclinado a fazer as coisas erradas. Agora estamos inclinados a fazer as coisas certas, ou seja, da justiça. Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne, pois assim como ofereceis os vossos membros à escravidão, da impureza, da iniquidade para a iniquidade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Olha aí, queridos, olha que tremendo. A gente apresenta nosso corpo para fazer o que é certo. E esse processo ele está dizendo: olha, quando a gente se apresenta a nossa vida para viver segundo o que é certo, a gente vai se tornando o quê? Santo. Antes o homem se apresentava para ser cada vez mais sujo. Agora o homem se apresenta para ser cada vez mais limpo, se tornar cada vez mais santo. Isso é liberdade. Quando eres servos do pecado, estavas livres da justiça. E que fruto tinhas então das coisas de que agora vos envergonhais? Pois o fim delas é a morte. Mas agora libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendo o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, queridos, podemos entender que a liberdade é estar em um processo de santificação. Livre é quem está sendo santificado. E quem é que está sendo santificado? É quem está inclinando sua vida cada vez mais para fazer o que é certo, para fazer o que agrada a Deus. É isso que ele está dizendo: olha, procura cada vez mais fazer o que agrada a Deus, porque isso vai significar que você está em um caminho de santificação.
E quem está no caminho de santificação está verdadeiramente em um caminho de liberdade. Amém? Vamos sentar. Onde o Espírito de Deus está, queridos, é a liberdade. Quem é que nos santifica? É Jesus. A gente, como eu disse lá no início, eu ficava pensando, eu tenho que fazer isso sim, para lá. Hoje eu já entendo que é Deus quem faz em mim. Eu tenho que me entregar. Porque eu tenho que me entregar. E ele está dizendo, se você se entregar para Jesus, você vai fazer o que agrada a Jesus. Se você se entregar para o pecado, você vai fazer o que agrada o pecado, que agrada o mundo. Com a diferença de que Jesus fala para você o que é certo. Jesus fala, ó, o que é certo é isso, né? Presbítero Ariete, né? O Espírito Santo, né? O que ele convence? 3 coisas, qual é? Do pecado, que é o quê? É o que é errado. Da justiça, o que é a justiça? É o que é certo, o que agrada a Deus. E do juízo, o que é isso? É o que a pessoa recebe quando ela não faz o que é certo. Então ele está dizendo, ó, o errado é isso, o certo é isso, e se não fizer o que é certo, mas a gente não está em condenação. Nosso caminho é o Senhor, nosso caminho é a santificação. Vamos buscar a santificação. Vamos ajudar uns aos outros a se santificar. Às vezes a gente espera que só um pastor chegue e diga, irmão, sabe, naquele site não, irmão. Eu me lembro uma vez, eu entrei assim no Instagram de uma pessoa e a pessoa estava seguindo um perfil que eu falei, sangue de Jesus, como é que a pessoa, como é que ele ou ela, sendo livre, está seguindo um perfil de aprisionamento? Ei, não joga a sua corda, não joga, sabe aquele negócio assim do alpinista? Não joga, não sei como é aquilo, é gancho, né? Não jogue o seu gancho na montanha do pecado. Voa e use as suas asas, né, que Jesus te deu para sair da montanha do pecado, né? Ele nos dá asas para nós sermos livres de todo mal, que nós possamos ajudar uns aos outros. Nós somos uma comunidade. Queridos, eu gosto muito de ser ajudado, e eu gosto muito também de ajudar os meus irmãos. É por isso, queridos, que a nossa liberdade é que faz com que a gente se meta um na vida dos outros. Uma pessoa que vem para o reino de Deus e não quer ninguém se metendo na vida dela, sabe o que acontece? Essa pessoa não veio para o reino de Deus. Ela ainda está no reino dela. A vida dela ainda não é como Paulo diz, a minha vida é uma carta aberta, a vida por todos. Ele está dizendo, a minha vida, se você, sabe, quiser cuidar dela, entendeu? Vai cuidar, vai comprar uma galinha. Então assim, mas isso não é o reino de Deus, não é liberdade. Se você não quer ninguém se metendo na sua vida, eu digo, então não vem para Jesus não. Não vem para Jesus não, porque Jesus ele quer se meter totalmente na sua vida. E ele quer usar o povo dele para te ajudar. Ele quer usar o povo dele para dizer, olha, por aí não, meu irmão. Por aí não, minha irmã. Isso não, meu irmão. Isso não, minha irmã. Isso não, pastor. Ó, você é pastor, mas você está errado. Você é pastora, mas você está errado. Olha, eu lembro dessa menina aqui com 6 anos dizendo assim, um dia eu e a mãe dela assim, a gente pensou, porque fulano fez isso, não sei o que, quer sair da igreja, não sei o que. Eu falei assim, quer saber? Então vai. Aí a Regina com 6 anos, 5 aninhos, não pode não. E aí a gente, ó, ela pensa assim. Acabou a conversa, sabe aquela? Gente, porque assim a gente deixa que a pessoa que vem no poder do Espírito fala com a gente, edifica a gente, tira a gente, né, de jogar nosso gancho na montanha do pecado. Essa pessoa cura nossas asas, nos ajuda, sabe, a voar para longe do pecado, a viver esse processo de santificação maravilhoso. Que é isso que Deus quer para todos nós, meninas
né? Que é isso que Deus quer para todos nós, meninos, homens. Isso é maravilhoso, amém? Agora, o Senhor é nosso Deus poderoso.